Uma pesquisa da Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, revelou a maior preocupação dos brasileiros em relação ao país. Nós vamos acionar o nosso repórter. O Misael Mainetti chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes desse estudo, desse levantamento. Conta para a nossa audiência. Misael Mainetti, quais são as preocupações da população brasileira? Quase todo mundo acredita, 91,5% da população brasileira acredita que os grupos criminosos têm influência no poder judiciário e também aí no poder político, nas instâncias, do Estado como um todo. Caniato, muito boa noite a você e boa noite para todo mundo, em especial você que acompanha a programação da Jovem Pan. É uma pesquisa da Latam Pulse que foi conduzida pela Atlas Intel em conjunto com a Bloomberg. Então, 91,5% dos entrevistados, organizações criminosas exercem controle ou forte influência sobre a política e a justiça nacionais. Apenas uma pequena parcela discorda dessa visão, enquanto uma fração ainda não soube responder. Entre as estratégias apontadas pela população para enfrentar esse cenário, a maioria defende leis mais rígidas. Bem nesse momento, onde a gente vive a aprovação do PL, do projeto de lei antifacção, que deve ser votado em breve pela Presidência da República. O perfil dessas pessoas, quem respondeu essa pesquisa? Mulheres estão mais propensas a acreditar nessa influência no poder executivo, judiciário e legislativo, essa influência do crime, no poder do Estado, mais propensas do que homens. Pessoas com educação superior apresentam altos índices de acreditar nisso, assim como faixas etárias mais velhas. A crença nessa influência também difere conforme a renda. Faixas de renda intermediária e mais alta tendem a ver essa suposta interferência com maior frequência entre os entrevistados. Além disso, as regiões Sul e Sudeste registraram percentuais mais elevados de concordância com essa afirmação do que o Nordeste, que apresentou os menores índices entre as regiões brasileiras. Informação importante também é a visão por voto. O percentual é especialmente alto entre quem votou no segundo turno da eleição de 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, mas também majoritário entre os que apoiaram o atual presidente Lula do PT. O estudo ouviu cerca de 4.986 pessoas em todo o país. A margem de erro é de aproximadamente 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o estudo foi realizado entre os dias 19 e 24 de fevereiro. Portanto, só para reforçar, a gente está falando em 91,5% da população brasileira acreditando que grupos criminosos têm influência no poder legislativo, executivo ou judiciário. Grave isso, hein? Caniato? É isso. Misael Mainetti trazendo os detalhes desse levantamento e uma revelação surpreendente, principalmente quando a gente olha para o percentual, Obrigado, Misael. A gente vai analisar aqui. O Misael segue acompanhando essas articulações. Qualquer novidade ele traz aqui na programação da Jovem Pan, aqui também em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para os nossos comentaristas, porque se alguém me dissesse, olha, vamos fazer uma pesquisa para saber da população o que eles acham em relação à participação, por exemplo, do crime organizado na política e na justiça, eu diria, olha, vai dar um percentual alto, com certeza mais de 50%. Agora, mais de 90%, você, Mota, eu sei que o Mota é sempre um pouco cético em relação à metodologia adotada, mas eu acho que aponta a tendência e é uma tendência importante de ser destacada. Eu costumo ser cético em relação às pesquisas e não vou abrir exceção nesse caso. É evidente que o medo de ser vítima de um crime é onipresente na vida dos brasileiros. É isso que define a brasilidade hoje. Ser brasileiro é ter medo do bandido. Em qualquer lugar no Brasil que você for, com raríssimas exceções, as pessoas ajustam a sua rotina para evitar encontrar com um criminoso armado. Agora, a pesquisa, ela fez especificamente essa pergunta. A pergunta é:
Você acredita que organizações criminosas controlam esferas importantes da política e do sistema judicial em seu país? Isso não foi uma coisa espontânea. A pergunta foi colocada. As opções eram sim, não e não sei. Então, eu acho que não há dúvida nenhuma que a forma com a qual a pergunta foi feita induziu um tipo de resposta. Mesmo as pessoas que não tinham ligado os pontos, quando ouviram essa frase, não, olha, vai ver que é isso realmente que está causando essa onda de crime sem fim, é porque está tudo dominado. Isso significa que eu discordo do resultado? Não. Praticamente todos os dias eu denuncio aqui o lobby pró-bandido que opera no Congresso Nacional, no sistema de justiça e em todos os 3 poderes. Existe um lobby pró-bandido que nem se preocupa em se esconder. Eles só usam aquelas desculpas fofas, que o criminoso é uma vítima da sociedade, que o problema é da falta de educação, é melhor educar do que punir, é preciso garantir os direitos, cuidado com o fascismo. Cada hora é um papo diferente. Mas esse lobby está aí para todo mundo ver. Só que eu acho que isso não é uma questão de opinião pública. Não é necessário fazer uma pesquisa para saber onde está o problema. Isso é uma simples questão de observar a realidade que está diante dos nossos olhos. Você, Bruno Musa, quais aspectos dessa pesquisa precisam ser destacados? A percepção da população que as facções cresceram tanto, mas tanto, que já dominam as várias camadas da política e da justiça. Musa? Pois é, eu acho que para isso não precisaria fazer uma pesquisa. Eu também sempre coloco o meu ceticismo aqui com relação à pesquisa, não por qualquer meio de manipulação, nada disso, mas porque você tem diferentes formas de perguntar, diferentes ordens das respostas, influencia isso as pessoas, ainda mais quando falamos de pesquisa da parte política, coisas mais complexas para o dia a dia, que uma boa parte dos brasileiros simplesmente não acompanha, não conhece a fundo. Mas a criminalidade, ela tomou a proporção aqui em que não tem uma pessoa que mora no Brasil que não sinta isso de perto ou que não conheça pessoas próximas, basicamente semanalmente, dá para dizer, pelo menos aqui em São Paulo, que passe por algum tipo de assalto. Hoje eu tinha uma reunião com um cliente às 2 da tarde e ele falou, vou me atrasar porque ele estava na delegacia que roubaram ele chegando num restaurante e levaram tudo, aliança, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas o ponto principal aqui é que nós estamos chegando num ponto que realmente complicou a vida no dia a dia, e isso encarece não apenas a parte política, mas isso traz consequências econômicas brutais. Claro que todos os dados são muito subjetivos, mas você chega num custo da corrupção aí, de acordo com algumas medidas, que ultrapassa 200 bilhões de reais por ano. Ou seja, é muito alto, porque você inibe investimentos, você encarece o frete. Eu tenho, por exemplo, já relatos de pessoas que têm empresas de logística que não fazem no Rio de Janeiro, ou quando fazem para passar por determinadas regiões, o preço do seguro é muito mais alto. Então o produto chega com um preço diferente em determinadas regiões por conta do crime. Ou você tem que botar no teu custo aquilo que você é obrigado a pagar por uma facção. Então, isso afeta diretamente a vida do país como um todo e da atividade econômica. Mas isso é alguma coisa também, eu venho acompanhando tudo que está acontecendo no México e é muito similar. A proporção que eles tomaram é tão grande e dividida em tantas facções que brigam entre elas, e elas têm um poder bélico muitas vezes superior ao poder da máquina estatal. E para piorar, elas fazem parte hoje em dia de grande parte do Estado. Então, precisa fazer uma atividade dura, muito dura, para que ela acabe. Mas é possível. Eu tenho pelo menos um grande amigo que é de dentro ali das Forças Armadas, não dá para eu dizer aonde, e ele fala que se a justiça não soltasse, a mídia toda ajudasse e a população entendesse que é necessário, eles falavam, em 6 meses, ele é do Rio, em 6 meses, o Rio de Janeiro, a gente toma 100% de volta. O que falta é disposição política. Você, Dávila, o que é preciso acrescentar na reflexão a respeito dessa pesquisa? É preciso também olhar para péssima imagem que tem, né, a nossa política e a nossa justiça. Quando a população, boa parte da população entende que há uma contaminação do crime organizado ou de facções criminosas nessas esferas, é preciso entender um pouco como chegamos até aqui.
Caniato, isto é fruto de décadas de descuido e degeneração da segurança pública e do trato com a corrupção. Nós tivemos aquela esperança com a Lava Jato, que seria o começo de um Brasil menos corrupto, mas logo a corrupção voltou ao leito. Então, ou nós tratamos esses assuntos com a seriedade devida, como bem disse o Bruno Musa, isso afeta investimento, isso afeta a confiança na economia, isso aumenta o custo de transação para todas as empresas. Então, isso tem enorme impacto. Por exemplo, um dos motivos pelo qual o turismo não consegue crescer no Brasil é violência. Você faz pesquisas, as pessoas falam, não vou ao Brasil por causa da violência, tenho medo de ir a uma praia bonita no Nordeste ou no Rio de Janeiro por causa da violência. Então, assim, isso tem enorme impacto na economia. Mas não só na economia, aumenta o estresse do nosso dia a dia. Todo dia nós temos medo de sair às ruas, nós temos medo de ser roubado, assaltado, furtado, e pior, nós somos achacados constantemente pelo Estado e com esses esquemas de corrupção. Você quer fazer uma reforminha na sua casa? Precisa dar dinheiro. Você quer fazer isso aqui? Tem que ajudar aqui, senão não aprova. Como é que é possível isso? Então, o Brasil precisa tratar seriamente essa questão da corrupção e do crime. E hoje, esses dois assuntos, Caniato, estão muito ligados à esquerda. Por quê? Porque a esquerda está no poder há 20 anos. E há 20 anos essas coisas vêm degenerando. Então isso vai ser, sim, uma grande pedra no sapato do governo petista e do presidente Lula. Agora, Mota, ontem nós conversamos com o deputado Guilherme Derrite, falamos da aprovação do PL antifacção e a gente sempre, quando pode, destaca essas iniciativas no sentido de oferecer para os agentes públicos ferramentas para enfrentarem o crime organizado, as facções criminosas. Enfim, um passo por vez, né? Não conseguiremos resolver tudo ao mesmo tempo. Você acha que estamos no caminho para reverter esse tipo de percepção da população? O que é preciso ser feito? Como reverter essa situação, hein, Mota? Eu acho que um conjunto de iniciativas, com toda certeza, mas pensar em um parlamento que aprove medidas como a que foi aprovada ontem, seria a saída mais adequada para esse momento, pelo menos? Eu acompanho a situação de segurança pública no Brasil há mais de 10 anos. Eu vejo que a situação deixou de piorar e há sinais de que ela vai começar a melhorar. Essa mudança começou com as manifestações contra a corrupção, que mobilizaram pessoas também para protestar e fazer alguma coisa a respeito da situação de segurança pública. Esse movimento aumentou a partir de 2018, criou a massa crítica. Hoje existe um grupo de pessoas formado por cientistas políticos, juristas, promotores de justiça, procuradores, muitos magistrados que protestam contra essa dominação do sistema de justiça criminal brasileiro pelo marxismo. Essa é a realidade. Não precisa procurar em nenhum outro lugar a razão da crise, da falência da segurança pública no Brasil. É marxismo puro. No Brasil se levou a um extremo nunca visto em nenhum outro lugar, a história do garantismo penal. Garantismo penal significa o seguinte: esquece a vítima, foca no réu. Vamos fazer tudo para proteger o réu, para criar benefícios para ele, para tirá-lo da cadeia o mais cedo possível, exceto, é claro, né, se forem pessoas que foram presas por razões políticas, por questões de opinião, aí não, deixa mofar na cadeia. Mas se for um simples estupro, múltiplo homicídio, tráfico de drogas, não, essas pessoas não podem ficar presas, elas têm que ser ressocializadas, elas têm que sair da cadeia o mais rápido possível. Esse absurdo, Caniato, não tem limite. Existe no Brasil a doutrina do abolicionismo penal. O que essas pessoas pregam é o seguinte:
não se deve prender. Todas as prisões no Brasil deveriam acabar. Deveriam abrir as portas e soltar todos os criminosos. Há juristas dentro do sistema de justiça criminal brasileiro que defendem essa opinião. Então, essa é a raiz de todos os males. No momento em que essa dominação do sistema de justiça criminal pelo marxismo acabar, no momento em que os debates retomarem o bom senso mínimo, é a noção de que o criminoso é alguém que viola direitos fundamentais. Ele matou, ele roubou a propriedade de alguém, ele estuprou, estragou com a vida de uma mulher e ele precisa ser neutralizado. Em alguns casos, o criminoso tem que ficar preso pelo resto da sua vida, porque se ele for solto, ele vai voltar a cometer crimes. Nós vimos agora, recentemente, um caso que é emblemático, que já aconteceu centenas de vezes. Um sujeito condenado anteriormente por crime violento, foi solto, estuprou e matou uma jovem. Salvo engano, foi em Minas Gerais. Procurem na internet, há centenas de casos iguais a esse. Pessoas que claramente nunca mais deveriam ver a luz do dia, são tratados pelo sistema de justiça criminal como pobre coitados. A raiz disso, Caniato, é o marxismo institucionalizado. Se a gente se livrar dessas ideias erradas, todo o resto acontece, como disse muito bem o Bruno, e eu já disse isso várias vezes. 6 meses é o tempo que nós vamos levar para poder andar pela rua sem susto, para poder deixar nossos filhos pegar um ônibus sem medo de que eles não voltem nunca mais para casa.